Saúde, amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus Cristo. A partir deste momento vamos dar início a mais um estudo bíblico intitulado ao tema Natal. Cristão que celebra será condenado. Portanto, hoje vamos falar sobre a questão do Natal. Vou orar para que Deus venha a abençoar a cada um daqueles que já entrou, daqueles que vai entrar neste horário para ouvir a palavra do Senhor. Porque a fé não vem pelo ver, mas vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, pelas minhas prevaricações, pelas minhas iniquidades, Senhor. Aleluia, só Tu és digno, só Tu és o único. Não existe igreja que salve, placa de igreja que salve, pastor que salve alguém, mas só Tu derramaste o Teu sangue por carmesim na cruz do Calvário. Só Tu és digno de toda a adoração, toda aleluia, veneração, toda a ação de graças. Eu creio no Teu poder, a Tua glória. Senhor dos exércitos, meu Pai, nesta hora eu te peço, Senhor, que Tu venhas a abençoar a cada um. Aleluia. Cada um daqueles que já entrou para ouvir esta palavra, daqueles que vão entrar, aleluia, daqueles, aleluia, ricantalamastéria, alabaia, ramanagastéria. Deus vai abençoando a cada um, meu Pai, vai destruindo as obras do maligno, Senhor, vai repreendendo as obras, aleluia, dos demónios, meu Pai, vai destruir as obras de Satanás, Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Há poder no Teu sangue, há poder na Tua palavra, vai derramando a Tua glória, aleluia, vai derramando a Tua graça, Senhor, Tu és santo, Xarabanaya, Ramanagastéria, Andalabaia, glória a Teu santo nome, Senhor, Ricantalamastéria, Alai, Camanto, Varaia, Cantaramastéria, vai desmanchando toda obra de Umbanda, obra de Quimbanda, obra de Candomblé, obra de macumbaria, obra de feitiçaria, obra de magia negra, obra de satanismo, vai desmanchando obras do inferno, vai amarrando tronos, dominadores, principados e potestades, hostes espirituais da maldade das nações, príncipe do mundo tenebroso, demónios das profundezas, todos os 4 grandes príncipes satânicos sobre os 4 ventos sejam amarrados, aniquilados do seu poder, rica talamastéria, toda a invocação, encantamento, maldição, palavra de maldição, palavra de derrota, oração, campanha, junto contra a minha vida, contra a minha esposa, contra os meus filhos, contra o meu ministério, e saia, rica talamaia. Vai queimando os demónios, vai destruindo as obras do diabo, vai libertando os endemoniados, vai libertando, Senhor, os macumbeiros, os bruxos, os feiticeiros, os satanistas, vai destruindo as obras do diabo, ricantalamastéria, vai libertando, Senhor, os idólatras, vai libertando as prostitutas, os prostitutos, aqueles que se envolvem no homossexualismo, porque o caminho de todos será o inferno se não se arrepender. Alabai, mas Tu és o Deus de misericórdia, enviaste o Teu Filho para morrer por todos eles, Sharamanagai, para que eles creiam e se libertem das garras do maligno. Alabai, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Destrói as obras do diabo. Nesta hora, pelo poder do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, abre as mentes para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Traz as almas à Tua casa para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Shalamas e andaraia. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje vamos falar do Natal. Hoje vai ser forte o tema. Portanto, o tema desta live é cristão que celebra Natal em risco de ser condenado. Aleluia. Cristão que celebra Natal, irmão, se morrer celebrando o Natal não se arrependendo, ele está em risco de ser condenado. Glória a Deus. Porque está servindo a 2 senhores. Foi Jesus quem disse: não podeis servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Então o cristão que celebra Natal está servindo a 2 deuses. Está servindo ao Criador, que é bendito eternamente, aleluia, e está servindo o Deus Sol babilónico. Glória a Deus, ele está servindo o Sol, o Deus Sol, está servindo o horrível ídolo, abominável ídolo. Deus odeia a idolatria. Amém? Glória a Deus, cristão que celebra Natal está em risco de ser condenado. Quantos o celebram agora? Até mesmo igrejas que antes eram sadias na fé, na doutrina, hoje já têm até cantata de Natal, celebram o Natal. Há igrejas que têm árvore de Natal dentro da própria igreja. Fazem cantatas ao Natal. Aleluia. Rimanagashaya, Playa, Surianda, Lasnéria. O diabo já está metido nelas, meus amados irmãos. Muitos já estão perecendo por causa dessas abomináveis idolatrias. Eu quero ler aqui um texto. Glória a Deus, aleluia, que se encontra em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 14, diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo
como é entendido. Julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos somos participantes do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem dos sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é uma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é uma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios e não a Deus. Então esses sacrifícios, essa festa de Natal, esse paganismo que todo enreda em volta do Natal, é a colocação da árvore de Natal enfeitada, o presépio, aleluia, o Pai Natal, aleluia, Ribanagashaya, Playa Surianda Lamastéria, as festas com glutonaria, com bebedice, as orgias, não é? Tudo isso, glória a Deus, é quem sacrifica e sacrifica aos demónios. Um cristão que celebra Natal está sacrificando aos demónios. Ele está fazendo um sacrifício a Satanás e não a Deus. E não quer que sejais participantes com os demónios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demónios. Então aquele está a tomar Santa Ceia não pode tomar Santa Ceia. Se ele celebra Natal e celebra a Santa Ceia, ele está servindo a dois senhores. Ele está em risco de ser condenado. Glória a Deus. E diz aqui, aleluia, Rimanagashaya Playa Surianda Lamastéria. Aleluia. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Então aquele que diz que é cristão, toma parte do corpo e do sangue de Cristo e ao mesmo tempo celebra o Natal, ele está sendo participante da mesa dos demónios. Não pode participar da mesa de Deus, tem que ir para a disciplina. E ainda o apóstolo Paulo perguntou, irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes do que ele? Aleluia, Rimanagashaya. Então tem gente querendo irritar a Deus, provocar, aleluia, provocar a ira de Deus, aleluia, andar a mastéria. Tem gente querendo provocar a ira de Deus, glória a Deus, com esta celebração do Natal. É puramente pagã. Cristão que quer ir para o céu não celebra Natal. Agora, cristão que anda na carne, né, que ama as coisas do mundo, glória a Deus, esse vai celebrar o Natal. Quantos podem dizer glória, quantos podem dizer aleluia. Sharamanagaya, Ramanagasteria, Nalamaya. Glória a Deus. Então é bem claro. Aqui diz aqui, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, ou seja, as coisas que os estrangeiros, porque a palavra gentios significa estrangeiros, ou os povos, que não são o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, os cristãos são o povo de Deus. Então é que os gentios, estes gentios não são os gentios no conceito de judaísmo, mas no conceito de cristianismo. Aqueles que não são cristãos, para Deus são gentios na fé, ou seja, são estrangeiros, forasteiros à fé. Então aqueles que não, aleluia. Então as coisas que os gentios sacrificam, que os ímpios, os incrédulos, os ateus, os budistas, os hinduístas, os católicos, os espíritas sacrificam é aos demónios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demónios. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, se o Natal fosse uma coisa, só para tu ver, se o Natal fosse uma coisa divina, uma coisa santa, uma coisa boa, se fosse uma coisa, para já uma coisa ordenada para nós, estaria na Bíblia. É antibíblico, ele é contrário à Bíblia. Então tu vês, se o Natal fosse bom, por que razão toda a gente o celebra? Toda a gente celebra Natal, não é? O ateu, aquele que diz que não há Deus, celebra Natal, de uma maneira ou de outra. Ou mete uma árvore de Natal, ou faz uma grande ceia de Natal com muita comida de glutonaria. Ripara, mastéria, andalabaia e bebedice. De alguma forma celebram, de uma maneira ou de outra, alguma tradição do Natal eles celebram. Né? Ou trocam presentes como uma coisa de obrigatoriedade, trocar presentes. Então nós estamos a ver aqui, Ricambanagashuri Cantalamastéria. Aleluia. Os ateus celebram o Natal. Os agnósticos, os ateus dizem que não há Deus, negam a existência de Deus. Os agnósticos dizem que não se pode provar nem a existência nem a não existência de Deus. Também o celebram. Os céticos, que são aqueles que não creem em nada, também celebram o Natal de alguma forma. Usufruem das tradições. Toda a gente celebra. Né? Os idólatras, os adoradores de imagem de escultura, os católicos celebram o Natal. Aleluia. Mas os espíritas também celebram o Natal. Desejam um feliz Natal, um bom Natal. Os católicos, os espíritas celebram. Os kardecistas celebram. Os umbandistas, quimbandistas, candomblesistas celebram. Os macumbeiros celebram.
Aleluia. Os feiticeiros celebram, os satanistas celebram, os magos celebram, os bruxos celebram. Toda a gente celebra o Natal. De toda a religião. O do budismo, os budistas celebram, os hinduístas celebram, os zoroastristas, taoístas, confucionistas, shintoístas, de todas as religiões pagãs celebram o Natal. Então é estranho, se o Natal fosse uma coisa de Deus, toda a gente o celebra, estaria toda a gente salvo. Se fosse uma celebração mesmo a Cristo, toda a gente então teria aceitado a Jesus Cristo. Mas, irmão, aleluia, bem claro, irmão. Aleluia, Rima Nagashai, a celebração do Natal, conforme tu vais ver, é algo que tem a ver com o paganismo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Rima Nagashai, Playa Surya Cantaramasteria. É verdade, irmão. Cristão que celebra o Natal vai ser condenado, irmão. Não tenhas dúvida. Não nasceu de novo, está servindo a dois senhores. Mas naquela igreja, a própria igreja, o pastor, a pastora, o fundador, o missionário, a missionária, celebra, manda um povo celebrar. Eu conheço a igreja, irmão, que tem a árvore de Natal lá dentro, que é um abominável ídolo. Porque a árvore de Natal é o símbolo de Deus Sol. Eu conheço a igreja, aleluia, glória a Deus, que fecha a igreja por altura do Natal e manda o povo ir para casa celebrar o Natal. Entra de férias de Natal. Deixa de fazer cultos e manda o povo para o mundanismo, manda o povo para o paganismo, para a idolatria. Então, meu irmão, tem para todo o gosto. Tem igreja, irmão, que faz cantata de Natal. Faz programação de Natal. E pastor, e pregador, e evangelista, e missionário, e que diz Feliz Natal, Bom Natal. Espera aí, Bom Natal? O que é isso? Toda a gente diz Bom Natal, então estaria toda a gente salvo se fosse uma celebração a Cristo. Não é, meu irmão? Glória a Deus. Então, meu irmão, está todo mundo sendo condenado, irmão. Todo mundo, irmão, vai ser condenado. Todo mundo que não se converter da sua idolatria. Isso é pecado de idolatria, conforme eu vou provar. Amém? Glória a Deus. Amém, irmão? Porque é assim, se toda a gente se atirar para um poço, tu vais-te atirar? Mas toda a gente diz Feliz Natal. Eu também devo. Não, tu não deves dizer Feliz Natal. Porque se é Feliz Natal, o Natal, conforme tu vais ir, é uma festa pagã. Em honra do Deus Sol. É como se fosse uma celebração em honra da Nossa Senhora. É a mesma coisa. Ou em honra do Buda. É a mesma coisa, meu irmão. Aleluia. O Natal, exato, é diabólico. Alabai, Surikantaramanagandaya, Suriandalamasteria. Aqui o Fernando Mendonça diz assim, o Natal é diabólico, é uma data onde há matança, exato. No Natal há muitos homicídios. E muitos deles provocados pelo consumo de álcool, porque há glutonaria, bebedice, e essa bebedice tem gente que não tem coragem de matar o próximo, quando está em plena consciência, mas quando está com a consciência alterada, quando está embriagado, aí ganhou coragem e já matou. Tem homens jovens que não têm coragem de violar uma moça, uma jovem, uma mulher, uma menina, mas quando bebe já ganha coragem e viola, estupra uma mulher, uma jovem, até uma criança, vira pedófilo. Então é o período do ano, esta época natalícia, onde existe mais homicídios e onde existe mais furtos a residências também. É uma época que tem muito furto a residência porque as pessoas vão celebrar o Natal, muitos vão para fora e deixam a casa vazia e a casa depois é assaltada. Então tem assaltos a residências, tem sequestros, tem raptos, tem violações, estupros, né? Estupros a moças, a mulheres e até a crianças. Tem muita coisa diabólica acontecendo, irmão. Tem roubos, né? Porque as pessoas andam com mais dinheiro, ostentam mais as compras não é? Então andam muito no comércio, então tem mais roubos, assaltos, todo o tipo de diabruras acontece, todo o tipo de coisas diabólicas, não é? Existe mais homicídios, existe mais acidentes de automóvel. Portanto, é uma época trágica. Dizem que é uma época espírito natalício. Qual é o espírito natalício que existe? É o espírito imundo, irmão. É o demónio na vida das pessoas. Que espírito natalício é esse da bondade? Que bondade é essa? É uma bondade hipócrita. As pessoas só fazem a bondade, as boas obras no Natal, durante os restantes 11 meses do ano, que se esquecem da bondade. Que hipocrisia é essa? Porque para Jesus, o jovem disse, bom mestre. E Jesus disse, por que me chamas bom? Não há bom senão só que é Deus. Então, meu irmão, que bondade é essa? Que espírito natalino é esse? Espírito de bondade, de compaixão, espírito de boas obras. Não é? De boas intenções está o inferno cheio, irmão. Isso é hipocrisia. Tu fazes uma boa ação só no Natal. Tu fizeste num mês e tiveste 11 meses a fazer más ações. Tu vais ser salvo pelas tuas obras? Claro que não, meu irmão. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem das obras.
Aleluia, aleluia, mas vem de Deus, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, do 8 ao 10. O espírito natalício, eu vou dizer qual é que é o espírito. O espírito da glutonaria, da bebedice e da orgia. É o espírito que existe no Natal. Espírito da idolatria também. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Então, meu irmão, o cristão que celebra Natal, irmão, ele está em risco de entrar em condenação, se não se arrepender. Se não se arrepender, ele está em risco porque ele está celebrando uma coisa que não tem nada a ver com Deus, que ofende a Deus, compete com Deus. Deus é único, irmão. Deus não aceita. A Bíblia diz, eu sou o Senhor teu Deus, e a minha glória, a outro não darei nem meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42:8. Vamos então aqui para a questão do Natal. Natal. Para começar, a palavra Natal em português, deriva do latim natalis e significa apenas nascimento. E esse nascimento não é algo abstrato. Pode ser o nascimento de qualquer pessoa. Portanto, a palavra Natal vem do latim. Precisamente o império que mandou crucificar Jesus. O Império Romano. O império que, aliás, que executou o pedido, né, dos fariseus e dos adeptos do sumo sacerdote, do sumo sacerdote e do povo que perseguia Jesus. Então o império que executou Jesus foi o Império Romano. Esse mesmo império que colocou em arenas cristãos para serem comidos por leões, para lutarem desarmados contra gladiadores fortíssimos, altamente treinados e altamente armados, para serem colocados em instrumentos de torturas, para serem queimados vivos, pendurados e pregados em cruzes, veio sem sangue até à morte, ser comidos vivos por feras, por leões, por ursos, por tigres, por leopardos. Amém? Então, fica bem com esta noção. O Natal vem do Império Romano. A palavra Natal vem do Império Romano. Aleluia. O Império Romano, irmão, por sua vez, irmão, Alabai, Shurikan, Talamastéria, aleluia, Rimba, Nagashai, ele está intimamente ligado, não é, à Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso é que ela apoia o Natal. Porquê? Porque, aleluia, porque ela é uma continuidade das práticas pagãs desse mesmo império, que por sua vez herdou da antiga Babilónia. Portanto, a palavra Natal tem a sua origem no latim natalis. Glória a Deus, natalis. Vem de natalis, que significa apenas nascimento. Eu pergunto, o Natal é cristão? Obviamente não, mas é pagão. A palavra Natal, ela é uma palavra hebraica, é uma palavra grega? Não, é uma palavra que deriva do latim, natalis. Amém? Glória a Deus. Tu já viste essa palavra Natal, a etimologia da palavra, vem do latim natalis. E qual é a origem do Natal? Quando a gente fala a origem. Irmãos, a origem do Natal, o Natal teve a sua origem na antiga Babilónia. Glória a Deus. A Babilónia era a terra de Nimrod, conforme Miqueias 5:6. E em Gênesis capítulo 10, do 8 ao 12, fala o seguinte: e Cush gerou a Nimrod. Portanto, Nimrod era filho de Cush. E se tu fores a ver mais atrás, o pai de Cush era Cam. Cam ou Cão, dependendo das traduções, mas é mais correto dizer Cam. Cam. Portanto, e o pai de Cam era Noé. Então Nimrod, ele era quê? Bisneto de Noé. Noé era o seu bisavô. O seu avô era Cam. E o seu pai era Cush. E diz aqui, este começou a ser poderoso na terra. Portanto, o que eu estou a falar tem base bíblica. Aleluia. Aleluia. Poderoso na terra. E este foi o poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Agora aqui eu vou fazer um comentário. Este diante da face aqui um comentário. Não é que ele seja a favor de Deus. Que ele estivesse diante para obedecer, não. Mas aqui significa em oposição à face de. É traduzido por muitos como diante de. Bem, se o contexto fosse o amor e a submissão por Nimrod a Deus, submissão a Deus por parte de Nimrod, isso seria entendido como em serviço ou em honra e gratidão a. Mas como o contexto é o oposto disso, então a melhor tradução é como todos entendemos, é oposição e rebeldia e desafio diante da face de Deus. Obviamente, isto é um comentário que vem na Bíblia literal do texto traduzido. Amém? Que é uma Bíblia boa também, baseada também no texto recebido.
textos receptus. Então é bem claro aquilo que eu estou a falar, irmão. Ele era um poderoso caçador, mas em oposição à face do Senhor. Remanagash, ele não era a favor, ele era contra o Senhor, ele era rebelde. Como tu vais ver, Nimrod, segundo nos diz a Bíblia, aleluia, ele era bisneto de Noé, neto de Cam e filho de Cush. Segundo reza a lenda, Nimrod matou o seu pai Cush e casou-se com a sua própria mãe Semiramis, cometendo o pecado de incesto. Nimrod era considerado o pai, o senhor e o deus sol da Babilónia. E por sua vez Semiramis era considerada a mãe, a senhora e a deusa lua dessa mesma Babilónia. E daí vem o culto à Nossa Senhora. Primário vem da pessoa de Semiramis. Também é considerada por Jeremias como a rainha dos céus. A rainha dos céus. E ela é considerada como mãe, a mãe de Deus. Nós dizem Santa Maria, Mãe de Deus. É uma oração católica, uma reza. Aliás, a oração que eles não oram, eles rezam, repetem, fazem repetições. Então, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. É a reza que os católicos fazem. Né? Como se a mãe pudesse rogar, a mãe de Cristo, não é a mãe, é a mãe de Jesus, não é a mãe de Deus. Amém? Só que ela é venerada como a mãe de Deus, é tida pelos católicos e até por bastantes protestantes como mãe de Deus. Eu pergunto, Deus tem mãe? E a pergunta que eu faço, será que Deus tem mãe? Aleluia. A Bíblia diz, de eternidade em eternidade tu és Deus. Salmo 92, 2 e 3. Aleluia. E a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Jesus Cristo é eterno, como é que Maria poderia ser a mãe dele se Maria só nasceu há cerca de 2000 anos atrás? Maria não podia ser mãe de Deus porque ela é criatura, é um ser criado e não criador. Aleluia. Os irmãos entendem? Mas Jesus não. A Bíblia diz que em relação a Jesus, no princípio era o Verbo, e o Verbo andava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Então, o Verbo é Cristo. Cristo estava com o Pai. Jesus estava com o Pai desde o início, criando todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, Maria, ela é criatura. Maria, ela é criatura. Mas Jesus, ele é criador. Aleluia. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ramanagasteri. Jesus também falou em João capítulo 8, disse, aleluia, disse que, em verdade vos digo, que antes de Abraão nascer, antes que Abraão nascesse, eu sou. Então, até antes mesmo de Abraão nascesse, ele é. E Maria veio muito depois de Abraão. Então, não está nem em causa. Maria jamais poderia ser a mãe de Deus. Ela é a mãe de Jesus como homem. Ela é a mãe da natureza humana de Cristo. Aleluia. Cristo, como homem, veio de mulher, nascido de mulher. Mas como Deus, ele é eterno. Ele é anterior à primeira mulher, que foi Eva. Foi feita no 6º dia da criação, da costela de Adão. Aleluia. Então os irmãos veem. Então, Nimrod era considerado o pai, o senhor e Deus Sol da Babilónia. E por sua vez, Semiramis era considerada a mãe, senhor e Deus a lua dessa mesma Babilónia. Então tudo já começa envolto numa história bem satânica, uma história bem satânica de idolatria, incesto, o adultério da Semiramis, não é, com o próprio filho, a história de incesto, uma história de fornicação do filho com a própria mãe, depois, não é, homicídio, não é? Nimrod supostamente matou Cush. Diz aqui, aleluia, aconteceu que esse homem, Nimrod, aleluia, ela era adorada como Deus a lua também, Semiramis. Aconteceu que esse homem, Nimrod, fazendo tudo ao contrário da vontade de Deus, o seu tio-avô chamado Sem, aleluia, aleluia, ou seja, o irmão do seu avô, o seu tio-avô é o irmão do seu avô era Cam, e o irmão de Cam, Sem, que era o seu tio-avô, o matou, deu cabo dele, o despedaçou e separou em pedaços. Semiramis então achou-se grávida, fruto de um adultério com outro homem, e divulgou que a criança que trazia em seu ventre era o filho de Nimrod. Quando este menino nasceu, ela pôs-lhe o nome de Tamuz e afirmou que Nimrod reencarnara nele. E aqui achamos a base de todas as religiões pagãs, como o hinduísmo, budismo, espiritismo e demais religiões da nova era, englobadas
um movimento da nova era que creem na reencarnação. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, diz assim, aleluia, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilónia, a mãe de todas as prostituições e abominações da terra. Então o Natal, que é uma abominação, é algo que Deus abomina, é uma prostituição cultural, aleluia, é uma idolatria, se originou na antiga Babilónia de Nimrod. E diz aqui, é por isso é que a palavra de Deus diz que a Babilónia é a mãe, ou seja, a origem e a fonte de todas as abominações da terra. Segundo nos conta a lenda, Tamuz, quando era um jovem, foi fazer uma caçada na floresta. E ali foi morto, aleluia, por um animal selvagem, talvez por um javali. E o seu corpo foi encontrado em cima de um tronco apodrecido de árvore. E a sua morte foi pranteada pelas suas sacerdotisas por 40 dias, aos pés de um pinheiro. Elas se ajoelhavam aos pés de um pinheiro. E aqui temos a origem da Quaresma, celebrada pela Igreja Católica, Apostólica Romana. A moderna Babilónia de Apocalipse 17, que herdou todo o sistema religioso pagão da antiga Babilónia de Nimrod, o adotou como seu até aos dias atuais. Glória a Deus. Diz a lenda que elas jejuaram e choraram durante 40 dias e 40 noites aos pés de um pinheiro. Aleluia. Glória a Deus. E no final desse período elas agradeceram umas às outras, fazendo trocas de presentes que foram depositados aos pés desse pinheiro. Daí surgiu o hábito de se trocar presentes de Natal. Segundo reza a lenda, isto porquê do pinheiro? Já vais entender. Segundo reza a lenda, no lugar onde Tamuz morreu, portanto, ele morreu em cima de um tronco apodrecido, cresceu um pinheiro. Da noite para o dia cresceu um pinheiro. Um pinheiro ou um pinheirinho. E após esse evento, passou-se a cada dia 25 de dezembro a cortar um pinheiro da floresta, do bosque ou do mato e o levar para casa e o enfeitar. O fixar, o firmar, não é? Com pregos e martelo, e o adorar. Esse mesmo pinheiro como sendo a imagem do Deus Sol. Lhe fazendo orações, petições, rezas, preces e chegando até mesmo a fazer sacrifícios humanos, incluindo os de crianças. Os presentes e as ofrendas eram colocados debaixo dos seus ramos, na base, aleluia, do seu tronco, glória a Deus. Então é só para tu veres que a origem do Natal, da festa do Natal, uma origem pagã, porque a 25 de dezembro nascia Tamuz, o Deus Sol babilónico. A data de nascimento do Deus Sol babilónico. E também de muitos outros deuses de várias outras culturas. Agora vamos aqui, voltando aqui a Nimrod, que é para tu entenderes. Por isso é que eu digo, o cristão que celebra Natal vai ser condenado. Tem que nascer de novo, tem que parar com isso. Parar de palhaçada. Toda a gente o faz. Toda a gente se te atirar para um poço, também vais-te atirar. As coisas que os gentios sacrificam é aos demónios e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com eles. O significado do nome Nimrod. Nimrod está no número H5248 do dicionário Strong em português e significa rebelião ou valente. Rebelião. Glória a Deus. E diz aqui, o filho de Cush, portanto este Nimrod era filho de Cush, neto de Cam e bisneto Noé, um valente caçador. Ele estabeleceu um império na área da Babilónia e da Assíria. Então ele era o rei da Babilónia, o imperador da Babilónia. Ora, sabemos que a rebelião é como pecado de feitiçaria, que os feiticeiros não entrarão no reino de Deus. Ramasheri canta labasteri andalabaia. Aleluia, glória a Deus. Quem crê diga glória. Ri canta labasteri andalabaia. Aleluia. Conforme 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, e conforme Apocalipse 21:8. E esse nome Nimrod, ou rebelde, define bem o caráter dessa pessoa, pois foi ele quem amutinou os povos da terra para se reunirem num só lugar e erguerem a Torre de Babel em ato de rebelião contra Deus. E agora aqui nós vamos para Gênesis capítulo 11. Diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, fica entre o Tigre e o Eufrates, aleluia, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade cuja torre, e uma torre cujo cume toca os céus, e façamos-nos um nome. Então o nome não era para Deus, não era para a glória de Deus. Era para a glória deles, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aleluia.
O apóstolo Paulo dizia, portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está no versículo 31 de 1 de Coríntios 10. Glória a Deus. Aí, Panamastéria. Mas estes aqui estavam a fazer para a sua própria glória. Estavam buscando a sua própria glória. Façamos-nos um nome para eles mesmos. Para que não sejamos espalhados. Eles não queriam ser espalhados sobre a face da terra. Eles não queriam ser espalhados pela face de toda a terra, pois estavam desobedecendo à ordem direta que Deus deu a Adão e Eva, que os humanos deveriam se espalhar e encher toda a terra. Deviam frutificar e encher a terra, que está escrito em Gênesis. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ora, essa ordem foi confirmada por Deus ao próprio bisavô e também ao avô de Nimrod. Portanto, ela foi confirmada a Noé e ao próprio Cam. Gênesis 9:1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Portanto, Deus abençoou a Noé e a Sem, Cam e Jafé. E disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Agora aqui, continuando em Gênesis capítulo 11, sobre a questão aqui da Torre de Babel. Então desceu o Senhor para ver a cidade. Portanto, desceu Yahvé para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse Yahvé, disse o Senhor, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, agora pois agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali os espalhou, o Senhor, sobre a face de toda a terra. Amém? Agora aqui, só para tu entenderes, este nome Babel, ele significa confusão por mistura. Babel ou Babilônia é o antigo lugar e ou a capital da Babilônia, atual Ilá, situado junto ao Eufrates. E sobre este homem, sobre Nimrod, o historiador judeu Flávio Josefo escreveu: pouco a pouco transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor de Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Então faziam culto ao ego, culto à própria pessoa. Ele ameaçou vingar-se de Deus se este quisesse novamente inundar a terra, porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. O povo estava ansioso de seguir este conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre, e ela subiu com rapidez além de todas as expectativas. Isto está registado no livro Antiguidades Judaicas. Glória a Deus, no capítulo, na parte I, 114, 115, parte 4, 2 e 3. Portanto, está aqui, está bem claro, irmão. Está bem claro as fontes, está bem claro, tanto na Bíblia como na história. Nimrod, ele queria rebeliar o povo todo contra Deus. Mas quando Deus viu que eles queriam contrariar a sua vontade, confundiu ali a sua linguagem e os fez espalhar por toda a face da terra. Mas eles levaram consigo, portanto, aqueles homens que estavam lá, aquelas famílias que estavam lá construindo a Torre de Babel, levaram consigo as tradições herdadas da Babilônia de adoração ao sol. Glória a Deus. Mudando apenas os nomes das divindades de acordo com as nações as quais fundaram e o seu idioma característico de cada região. E assim, para Nimrod, Semiramis e Tammuz na Babilônia, surgiu Zeus, Afrodite e Eros na Grécia. Não é? E Brahma, Vishnu e Shiva na Índia. Isis e Horus no Egito. Aleluia. Namu e Enki na Suméria. E por aí vai. Então, para cada nação, a tradição do culto ao sol, à lua e ao filho do sol, o culto à mãe também e ao menino, se expandiu de forma que no catolicismo nós temos o quê? Temos também, glória a Deus, o Pai, a Nossa Senhora e o menino Jesus, o culto à mãe e ao filho, ao menino. Então temos aí já o culto que é feito à mãe. Glória a Deus. Jesus não
Agora aqui, então tu estás a entender aqui que o Natal ele é uma festa pagã. O pinheiro de Natal é o símbolo, irmão, do Deus Sol babilónico. Mete isso na tua cabeça. Então tu colocares um pinheiro de Natal em tua casa, tu estás a colocar um ídolo, uma imagem, mesmo que coloques uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, ou Nossa Senhora Aparecida, ou Nossa Senhora das Dores, ou Nossa Senhora dos Milagres, ou Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Lourdes. É o mesmo que tu colocares uma imagem do Santo António, São Pedro, São João, São Tiago, São Miguel Arcanjos, que até agora os arcanjos são adorados até dentro das igrejas evangélicas e por aí vai. Então é o mesmo, teres um pinheiro de Natal ou teres uma imagem da Nossa Senhora dentro da tua casa é exatamente igual. Tem cristão, diz que largou a idolatria. Quando aceitou Jesus, partiu a imagem de Nossa Senhora de Fátima, andou para o lixo, partiu a imagem do Santo António, São Pedro, São João, isto quem é católico. Partiu a imagem do arcanjo Miguel, do anjo Gabriel, dos querubins, dos serafins. Aleluia, rei canta la mastéria. Aleluia. E para quem é da Umbanda, aqui em Banda e Candomblé, partiram as imagens do Exu Caveira, Tranca Rua, Pomba Gira, Preto Velho, Exu Mirim, Arranca Toco, Vira Mundo, e por aí vai. Partiram as imagens. Os budistas partiram a imagem do Buda, quando se converteram a Cristo. Mas agora continuam a ser idólatras e a colocar outras imagens dentro de casa. Porque o pinheiro de Natal é uma imagem do Deus Sol, é uma imagem. E através desse pinheiro, demónios se manifestam na tua casa. Se tu tens um pinheiro de Natal dentro da tua casa, os demónios estão dentro da tua casa. Tu tens demónios dentro da tua casa operando e não sabes. Glória a Deus, quantos podem dizer glória? Handarabasheri canta lamastéria. Rova labacantara managaia. Rova lamashera managaia. Bandaramastéria andalamaia. Irmãos, o Natal toda ela, isto é para a irmã Raquel Santos. Toda a festa de Natal é pagã, toda. Toda a festa de Natal é pagã. Então o Natal ele não é pagão só no sentido do nascimento. O Natal só no sentido de eles marcarem a data, o 25 de dezembro, que é uma data que não corresponde de facto à data de nascimento de Jesus. Jesus não nasceu em dezembro, mas nasceu em setembro. Amém? Setembro, outubro, por aí. Jesus nasceu por volta de outubro. Setembro, outubro no nosso calendário. Jesus não nasceu em dezembro, conforme a gente depois pode ver com mais detalhe. É fácil de saber que Jesus não nasceu em dezembro. Então já é uma mentira. O pai da mentira é o diabo. Amém? Porque Natal não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Nada a ver, irmão Raquel. Nada. Natal vem do latim natalis. O que era celebrado a 25 de dezembro em Roma? O Natalis Solis Invictus. O nascimento do Deus Sol invencível. E essa festa era uma festa com muita comida, glutonaria, bebedice, com orgias e até com sacrifícios humanos. Portanto só para tu entenderes que a palavra Natal se origina no Império Romano. Tem a ver com nascimento. E o que era celebrado a 25 de dezembro? O Natalis Solis Invictus. Nascimento do Deus Sol invencível. Não tem nada a ver com Cristo. Então Natal não é o nascimento de Jesus. Meta uma coisa na cabeça. Natal não é o nascimento de Jesus. Não é. O Natal é o nascimento de Tamuz, do Deus Sol babilónico. Além da reencarnação do Deus Sol babilónico na pessoa de Tamuz. Portanto, essa é que é a realidade, essa é que é a verdade. Natal não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. É o nascimento de Tamuz. Não de Jesus, mas de Tamuz. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Quem querer diga glória. Então estamos aqui com um estudo profundo, irmão. Então quem celebra Natal não vai ser condenado. Aleluia. Tem que se converter, tem que nascer de novo. Aleluia. Há muito para dizer sobre o Natal. Nós já vamos aqui a quase com 40 minutos. Muita coisa. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque senão vai ficar muito extensa a live. Mas é o seguinte, irmão. Jesus não nasceu em dezembro, mas sim em setembro. Isto aqui é retirado aqui num estudo também, esta parte aqui. Aliás, esta parte aqui é retirada de um estudo bíblico, mas tem a base bíblica. Eu achei interessante até. Cristo não nasceu, em primeiro lugar, Cristo não nasceu a 25 de dezembro. Embora os cristãos todo o mundo observem esse dia como o dia do nascimento de Cristo, sabemos com certeza que Cristo não nasceu a 25 de dezembro, nem qualquer outro dia durante a época de inverno no hemisfério norte. Pelo menos 2 factos evidenciam isto. Vejam o que a Bíblia diz a respeito da época do nascimento de Jesus. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Lucas 2,8. Estando estes pastores vigiando as suas ovelhas durante a noite pelos campos,
O anjo veio até eles com a mensagem do nascimento de Cristo. Já é sabido que os pastores da Judeia não se abrigavam nem mantinham as suas ovelhas nestes campos abertos após o fim de outubro, devido ao frio, ao vento e à chuva de inverno. Então, bem claro, os pastores sempre recolhiam os seus rebanhos das montanhas e dos campos até dia 15 de outubro. Obviamente que o nascimento de Cristo não poderia ter ocorrido após o início do inverno, como no dia 25 de dezembro. Então é bem claro. E em segundo lugar, a Bíblia diz que, na época do nascimento de Cristo, César Augusto decretou um recenseamento geral e todos iam alistar-se cada um à sua própria cidade. Lucas capítulo 2, versículo 3. Foi devido a esse censo, a esse recenseamento, que José viajou até Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Em Belém, não tendo conseguido um quarto para se hospedarem, Maria deu à luz o seu filho numa manjedoura. Certamente isto não poderia ter ocorrido durante o inverno, pois viajar naquela época do ano seria muito difícil. César, por sua vez, não teria decretado o recenseamento naquela data, pois seria praticamente impossível que todos pudessem cumpri-lo. Viajar era demasiadamente difícil e perigoso durante o inverno. O próprio Jesus disse ao povo que orasse a fim que a sua fuga não ocorresse no inverno. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Mateus 24, 20. De facto, a história mostra que estes censos sempre aconteciam no final da colheita, por volta de setembro ou outubro, uma época bem mais adequada para viajar e realizar um recenseamento. Obviamente Cristo não pôde ter nascido a 25 de dezembro. O seu nascimento foi provavelmente no outono, mas não podemos determinar o dia exato. Aleluia! Até mesmo os católicos são forçados a admitir que a data do nascimento de Cristo não é conhecida. Glória a Deus. Glória seja dada a Deus. Agora aqui um comentário do autor. Caro leitor, não é incrível que ninguém saiba a data do nascimento mais importante da história da humanidade? Sabemos as datas de nascimento de muitas pessoas famosas, homens da antiguidade, desde os Césares até os faraós, e de facto, no Egito, celebrações de aniversários estão documentadas desde antes do século XIII. Mas não há uma única referência em todos os 66 livros da Bíblia e nenhuma menção na literatura da Igreja primitiva que apontem para a data exata do nascimento de Cristo. Nem para a data geral, nem exata. Obviamente, Deus não quis que soubéssemos a data que Cristo nasceu. Temos que lembrar que o Filho de Deus pré-existia desde a eternidade com o Pai. Talvez fixar a data de nascimento de Cristo, que sempre existiu, diminuiria a sua divindade. Uma coisa é certa. Se Deus quisesse que a Igreja celebrasse o nascimento do seu Filho, Ele nos teria dito isto. Estaria na sua palavra, como mandamento, e não está. As mentes sensatas só podem concluir que a razão pela qual a Bíblia faz silêncio a esse respeito é que nunca foi intenção de Deus que o nascimento de Cristo fosse celebrado. Contudo, celebramos a morte de Cristo. É por meio da sua morte e sacrifício expiatório que somos reconciliados com Deus, temos o perdão com os pecados todas as vezes que participamos do pão e do cálice. Celebramos a sua morte que comprou a nossa redenção. Está em 1 Coríntios 11, do 23 ao 28. Todas as vezes que comes este pão e bebes este cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Amém? Fazei isto em memória de mim. Então, Jesus ordenou que celebrássemos a morte, mas não ordenou que celebrássemos o seu nascimento. Porque os irmãos reparem, sempre que na Bíblia Deus quer que o seu povo celebre alguma festa, como por exemplo a festa da Páscoa, aleluia, ou a festa das primícias, ou dos pães ázimos, ou a festa do Pentecostes, ou a festa das trombetas, ou a festa da expiação, que é o dia da expiação, ou a festa dos tabernáculos. Sempre que na Bíblia é ordenada a celebração de uma festa, também é dito na Bíblia quando é que começa e quando é que acaba, quais são os dias exatos da festa, o tempo exato da festa. Então, se Deus quisesse que a gente celebrasse o nascimento do Mashiach, o nascimento humano, da parte humana do Mashiach, aleluia, e Ele nos teria informado. Aleluia, ele nos teria relatado e nós saberíamos com exatidão. A Bíblia não diz quando Jesus nasceu. Aleluia. Mas ela nos dá fortes motivos para concluir que o seu nascimento não decorreu em dezembro. Considera as condições climáticas nessa época do ano em Belém, onde Jesus nasceu. O mês judaico de Quisleu, que corresponde a novembro e dezembro, era um mês frio e chuvoso.
O mês seguinte era o Tebet, de dezembro e janeiro. Era o mês em que ocorriam as temperaturas mais baixas do ano, com nevadas ocasionais nos planaltos. Vejamos o que a Bíblia diz sobre o clima naquela região. O escritor bíblico Esdras mostra que Quisleu era de facto um mês frio e chuvoso, depois de dizer que uma multidão se havia reunido em Jerusalém no 9º mês de Quisleu, no 20º dia do mês. Esdras informa que o povo tiritava por causa das chuvas. Sobre as condições do tempo naquela época, as próprias pessoas reunidas disseram: é a época das chuvadas e não é possível ficar de pé ao lado de fora. Do lado de fora. Esdras, capítulo 10, versículo 9 e 13, conforme Jeremias 36, 22. Não é de admirar que os pastores que viviam naquela parte do mundo não pudessem ficar ao ar livre à noite com os seus rebanhos em dezembro. No entanto, a Bíblia diz que os pastores estavam nos campos cuidando das ovelhas na noite em que Jesus nasceu. De facto, o escritor bíblico Lucas mostra que naquela ocasião havia pastores vivendo ao ar livre e mantendo-se em vigílias da noite com os seus rebanhos, perto de Belém. Lucas 2, do 8 ao 12. Aleluia! E os pastores estavam vivendo ao ar livre, não apenas saindo para os campos durante o dia. Eles mantinham os seus rebanhos nos campos à noite. Será que essa referência de vida ao ar livre se harmoniza com o tempo frio e chuvoso do mês de dezembro em Belém? Não. Portanto, as circunstâncias que cercaram o nascimento de Jesus indicam que ele não nasceu em dezembro. A palavra de Deus nos informa com precisão a data em que Jesus morreu, mas dá poucos indícios sobre quando ele nasceu. Isso lembra as palavras do rei Salomão. Nos lembra as palavras do rei Salomão. Um nome é melhor do que o bom óleo, e o dia da morte é melhor do que o dia em que se nasce. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1. Portanto, não é de admirar que a Bíblia forneça muitos detalhes a respeito do ministério e da morte de Jesus, mas poucos a respeito da data do seu nascimento. Segundo a edição da Bíblia Sagrada, qualquer edição, Jesus tinha 33 anos e meio, 33 anos e 6 meses, quando morreu. Lucas 3:23. Sendo a Páscoa em abril, quer dizer que ele morreu em abril. Sabemos exatamente quando é que ele morreu. Aleluia. Ele morreu no dia da Páscoa, que é em abril. Alabai, Surianda, Alabastere. É no primeiro mês bíblico, no mês de Abib. Fica entre março e abril do nosso calendário. Então ele morreu em abril. Começando a contagem de abril para trás, até fazer 6 meses, vai dar outubro. Rabandogo varabacantara machéria. Alabaia. Aleluia. Outubro, que é o mês do nascimento de Jesus. Aleluia, porque se é 33 anos e meio, dá 33 anos e 6 meses. É só contar. Abril, tu vais diminuindo. Abril, vais abrir março, fevereiro, janeiro, dezembro, novembro e outubro. Aleluia, dá exatamente 6 meses. Então, bem claro, a morte de Jesus foi em abril e ele teve um ministério de 3 anos e meio, viveu 33 anos e meio. Glória a Deus, é bem claro. Chore e andará. Se ele morreu em abril, se é 33 anos e meio, andas para trás 6 meses, dá outubro. Depois andas os 30 anos para trás, os 33 anos para trás, dá outubro. Glória a Deus, é em outubro, irmão. Contar 6 meses de abril para trás e 6 meses de abril para a frente dá sempre outubro, mês do nascimento de Jesus. Prova, ler a Bíblia em Lucas 3:23 diz o seguinte: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e de Eli. Ora, o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Vai dar 33 anos e 6 meses de idade que Jesus tinha quando morreu. Sendo assim, Jesus Cristo nasceu em outubro e morreu em abril, obviamente. E nunca ele nasceu em dezembro. Conforme Esdras, capítulo 10, 9 ao 13 e Lucas 2, do 8 ao 12. Glória a Deus. E aqui também, irmão, eu creio que se cumpriu mais uma previsão profética. Que as festas têm simbolismos também na pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, a festa da Páscoa, ela representa a morte do Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, de Jesus, a morte de Jesus na cruz. A festa dos pães ázimos é o sepultamento, os dias de Jesus estando sepultado no sepulcro. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E a festa das primícias é o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. O primeiro Pentecostes, Deus deu a lei. O segundo Pentecostes, Deus deu o Espírito Santo. Glória a Deus. Depois temos as 3 festas que faltam. Que é a festa, é o dia das trombetas, o dia da expiação. Temos o Yom Teruah, que é o dia do grito, o dia da expiação. Aleluia. E temos a festa dos tabernáculos. Glória a Deus.
E Deus tinha ordenado à nação de Israel durante 7 dias a celebrar a festa dos tabernáculos. Glória a Deus. Aleluia. Habitando em tendas, e isso representava o próprio Deus habitando aqui na terra junto com o seu povo, conforme Levítico 23, do 34 ao 43. Amém? Jesus também lá é chamado de Emanuel. Aleluia. Andaramashé. Um filho se nos deu. A Bíblia diz, e o mesmo Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho e pôr-lhe o nome de Emanuel. Isaías 7,14. Glória a Deus. Aleluia. Emanuel é Deus connosco. Isto se cumpriu quando Jesus veio. O verbo se fez carne. João escreveu acerca do nascimento de Jesus o seguinte. João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A palavra habitou vem do grego skenu, que significa fixar o tabernáculo, ter o tabernáculo, permanecer ou viver num tabernáculo ou tenda, residir. Portanto, é o contexto de tenda, habitação. Ele se fez literalmente tenda e habitação, residiu entre nós. Aleluia, entendas. Então eu creio que Jesus cumpriu essa previsão da festa dos tabernáculos, a primeira previsão, porque vai haver uma segundo cumprimento profético no milénio, onde de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Então, é bem claro. Então, 25 de dezembro é a data do nascimento do Deus Sol babilónico. Amém, irmãos? Isto aqui é bem claro. Glória, isto é bem claro, esta palavra, para a honra e glória do Senhor. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome de Jesus. É bem claro, irmão. Aleluia. O verbo se fez carne e tabernaculou. Se fez tenda e habitação entre nós. Aleluia. João 1,14. Glória a Deus. Agora vamos aqui, irmão, finalizando aqui esta live, vamos aqui para a parte da árvore de Natal. Okay. Poderíamos falar de muita coisa. Hoje em dia, a maioria dos cristãos, quando chega ao mês de dezembro, adquire para si uma árvore conhecida como pinheiro de Natal. Outros vão num bosque e cortam essa mesma árvore, que depois é colocada num vaso com terra para afirmar. Ou é feita uma base em madeira ou metal para a fixar e colocada dentro dos lares, sendo posteriormente enfeitada com brilhantes dourados